Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre prosperidade. É um tema bastante tratado, muitas vezes tratado de uma maneira é, inadequada, né? E o que Deus tem planejado para as nossas vidas é a chamada prosperidade integral. Por que prosperidade integral? Porque é uma prosperidade que ela vem de dentro para fora. Ela trata muito mais do nosso ser, do nosso caráter, da forma como nós encaramos as situações, os princípios que nós cumprimos, porque existe uma grande diferença entre cumprir valores e cumprir princípios. Né? Valores são normas, são regras, eles podem ser utilizados por várias pessoas da maneira do seu entendimento. Todas as pessoas têm os seus valores, mas alguns valores eles não estão indo de encontro com princípios bíblicos, por exemplo. Né? Então nós devemos nos basear em princípios eternos, princípios bíblicos. Que tipo de princípio tu vive? Tu sabe quais são os princípios nos quais tu acredita? Tu consegue compreender, tu consegue visualizar os princípios que existem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada? Então eu quero compartilhar com vocês alguns princípios eternos observados em algumas pessoas. A primeira característica de pessoas que alcançaram prosperidade integral é ter uma atitude diferente na vida, concentrar-se primeiro no ser e depois no fazer. São pessoas que não se veem como donos das coisas, e sim administradores. Têm o entendimento que tudo é de Deus e que Deus nos confia o que Ele quiser no momento que nós estejamos aptos a cumprir aquilo, né? Administrar de uma maneira fiel aquilo que Ele nos concede. Então é entender que nada é nosso, entender que nós somos administradores. E se eu sou a administradora, se eu não sou a proprietária, o peso dessa responsabilidade é bem menor. Porque existem coisas que nós não conseguimos controlar. E existem circunstâncias que estão somente sob o controle de Deus. E muitas vezes nós sentimos o fardo dessa propriedade, o fardo desse descontrole ou desse controle não estar nas nossas mãos. Então, o primeiro princípio eterno é nós compreendermos que nós somos donos e não proprietários. O dono, ele está emocionalmente apegado às suas posses. O administrador está emocionalmente desprendido das coisas materiais que administra. Então, aquilo que acontece com o meu carro, com a minha casa, quando eu me sinto dono, qualquer circunstância, qualquer intercorrência que venha acontecer nos traz um peso muito grande. Mas quando nós entendemos que nós estamos fazendo a nossa parte como bons administradores e as circunstâncias elas estão sob o controle de Deus, tudo aquilo que acontece no que é dele tem um motivo, tem um propósito. O segundo princípio eterno observado em pessoas que têm a prosperidade integral são pessoas que são contentes, não conformadas, e sim contentes com aquilo que Deus tem proporcionado, com aquilo que Deus lhes tem confiado. Muitas vezes nós nos pegamos para pensar em coisas, em questões que nós pedíamos a Deus talvez aí há 10, 15 anos atrás. Ah, eu queria ter isso, eu queria ser assim, eu queria ter aquilo, né? E hoje nós temos e hoje nós somos. E muitas vezes nós nos vemos desapercebidos, né? E simplesmente não valorizando essas coisas, né? Então, o segundo princípio, então, eterno é o contentamento, é o estar com o meu coração satisfeito, contente, não conformado, porque a conformidade me faz eu não buscar algo mais, mas o contentamento, ele faz eu me alegrar com aquilo que eu já tenho e traçar objetivos, traçar metas para alcançar outras coisas, para ser de uma maneira diferente, é uma mudança de mentalidade.
Os problemas de dívidas que nós vemos hoje em dia, eles se relacionam muito com a insatisfação das pessoas. Porque eu vejo na casa do meu amigo, da minha amiga, do meu familiar, que tem um sofá novo, que tem um telefone novo, que tem um carro novo, que é uma casa nova, e fico desejando aquilo para mim. E muitas vezes eu faço uma dívida, eu procedo um endividamento, um empréstimo, para eu adquirir aquele bem porque o outro tem. Porque o outro tem e eu não tenho. Inclusive, ele traça um procedimento, um processo de inveja. Né? Então o contentamento, ele vem para dizer à nossa mente que aquilo que nós temos nos realiza, que aquilo que nós temos nos alegra, que sim nós podemos buscar mais, que sim nós podemos conquistar mais, mas que eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho. O terceiro princípio eterno fala sobre a perseverança, sobre a paciência, sobre o domínio próprio. Eu não busco rapidez. Eu consigo entender que eu posso traçar um objetivo para médio prazo e para longo prazo e eu consigo abdicar, eu consigo negar algumas coisas agora para eu conquistar posteriormente. Né? Por exemplo, eu traço um determinado objetivo, uma determinada conquista e mês a mês, dia a dia eu vou me organizando para eu atingir aquele objetivo. Então eu consigo entender que não é rapidamente. Né? A Bíblia diz em Provérbios 21:5, é um versículo que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: planeja e trabalha com dedicação e ficarás rico. Aquele que deseja ficar rico da noite para o dia acaba perdendo pouco que tem. Então, muitas vezes nós vemos promessa de enriquecimento rápido nos investimentos e as pessoas acabam perdendo pouco que tem por investimentos errados. Por quê? Porque ela tem uma tendência a querer, o ser humano tem uma tendência a querer o agora. Né? Nós temos que ter maturidade para guardar, perseverança para guardar o tempo certo de colher os frutos plantados. Se nós formos observar, mais de 80% dos milionários hoje são pessoas comuns que vêm acumulando riquezas em uma geração toda. Eles fizeram isso lenta e consistentemente. Eu consegui separar aquele determinado valor para investir todos os meses tranquilamente, sabendo que é no longo prazo que vem os frutos. O quarto princípio eterno, ele fala sobre poupar, investir. São pessoas poupadoras, pessoas investidoras. Aí tem uma frase: 1 centavo poupado é igual a 1 centavo ganho. Uma das formas mais efetivas de incrementar nosso salário é reduzindo os nossos gastos. Poupar, nós devemos aprender com a formiga, que ela poupa, né? E ela traça suas metas, os seus objetivos, a sua colheita, o seu juntar no verão, para ela poder então lá no inverno usufruir daquilo tudo que ela trabalhou e que ela conquistou no verão. Nós nunca podemos poupar gastando. Então, quantas propagandas que a gente ouve aí: compre e economize tanto, compre 10 e economize tanto. Quanto tempo tu vai levar para consumir aqueles 10 itens, talvez, daquilo que tu comprou, entre aspas, numa promoção? Então nós precisamos estar atentos, né, a questões enganosas, a propagandas enganosas que nos vêm. Então, poupar, tá bom? Não é errado ter desejos e satisfazê-lo, mas devemos satisfazer nossas necessidades primeiro e depois os desejos. Muitas vezes o adequado é nós comprarmos coisas, objetos, roupas de melhor qualidade, mesmo que nós precisemos guardar mais tempo, dinheiro para adquirir aquele bem, que alguns itens duram uma vida toda. Né? Muitas vezes a gente compra aí 10 blusas numa determinada promoção, quando tu vem em um mês tu já não consegue mais usar. Né? Ela já tá com a gola toda esgualepada, ela já tá toda esticada, ela já tá toda desbotada, né? Então eu posso esperar um pouquinho mais, não ficar simplesmente atento a promoções quaisquer,
traçar alguns objetivos, guardar um determinado valor para alguma coisa de melhor qualidade que eu sei que vai ter mais durabilidade. Certo? Então por hoje é isso. Eu espero ter te ajudado, que nós possamos ser bons administradores, poupadores e possamos atentar aos princípios eternos colocados, né, na palavra. E deixa o teu like aí, deixa o teu comentário, que você vai estar ajudando esse vídeo a atingir mais pessoas, tá bom? Deus abençoe a tua vida.